Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos, falando-vos de Cincinnati. Espero que estejam de boa saúde e na paz e na graça de Deus. Eu lembro-me que há muitos anos que tínhamos uma senhora que nos ajudava em casa com várias atividades caseiras. Nós temos 5 filhos e a minha mulher também tinha uma escola em casa de pré-escola com várias crianças que dava ensino. Nós às vezes tínhamos cerca de mais de 30 jovens em casa em que a minha mulher os ensinava e educava. E por isso precisávamos de uma pessoa que nos ajudasse em casa. E tínhamos então uma senhora que ajudava em várias atividades e também ajudava a engomar algumas coisas para a família. E lembro-me uma ocasião em que a minha filha tinha dito a esta senhora para engomar as coisas por dentro, de dentro para fora. E esta senhora não tinha entendido bem, porque a roupa dela tinha-se um bocado lustro, um bocado brilhar, quando ela engomava por fora, e ela estava a dizer a ela para engomar por dentro. Mas da maneira que ela disse, ela não entendeu bem e ainda continuou a engomar por dentro e por fora, em vez de só engomar por dentro. E está claro, foi um ponto que foi engraçado na família e que nós brincávamos acerca desse ponto, e ela também sorriu e brincou quando entendeu que não tinha feito isso corretamente. Mas o ponto aqui dá um ponto espiritual importante, é que precisamos de mudar por dentro primeiro e depois por fora demonstraremos ou estaremos corretos, estaremos de uma maneira correta. Há certas pessoas que dizem, eu só preciso mudar por dentro e por fora não faz mal, não importa. Isso também não é o caso correto, porque quando mudamos por dentro, por fora será uma representação do que está por dentro. O importante, e o tema de hoje que eu quero falar, é que precisamos de mudar de dentro para fora. Começar por dentro e depois isso é representado também por fora. E não é só mudar de dentro para fora, mas é como é que fazemos isso. Ora, vejamos primeiro uma parábola aqui de Jesus Cristo, que está em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. E vamos começar do versículo 14. Marcos 7, versículo 14, diz assim: Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é que o contamina. O que sai do homem, o que sai de dentro para fora. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então ele lhes disse, versículo 18, Assim vós também não entendem? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, ficando puro todos os alimentos. Não está ele a dizer aqui que podiam comer comidas impuras ou imundas, não, mas simplesmente está a dizer que, conforme comemos, o sistema dos intestinos, de uma maneira geral, limpa essas coisas. E depois continua no versículo 20 e dizia, o que sai do homem, isso é que o contamina. O que sai do homem. E depois explica, porque, versículo 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Isto é, estas obras da carne saem do homem. E por isso precisamos de estar corretos dentro do coração. Porque quando estamos corretos dentro do coração, então sai pela boca as coisas
corretas. Isto é, de dentro para fora. E que por isso disse então Jesus em versículo 23, ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. E por isso precisamos de mudar de dentro para fora. Ora, queridos irmãos, agora estamos num período entre a Páscoa e os dias Asmos. Estamos durante este período após a Páscoa e os dias Asmos, mas antes do dia de Pentecostes. E assim, nós observamos a Páscoa, comemoramos a morte do Senhor e durante os dias Asmos passamos pelos dias em que tiramos levedura da casa, que foi um simbolismo de que precisamos de fazer alguma coisa para tirar a impureza, as coisas imundas da nossa vida. Precisamos de fazer a nossa parte. Mas, conforme o tempo passa, as pessoas esquecem. E o princípio mantém-se, que precisamos de tirar as coisas imundas da nossa vida completamente. A mudança precisa de ser permanente. Precisa de ser uma coisa que se mantenha daqui adiante. Ora, mudar permanentemente é uma coisa rara. Muito poucas pessoas mudam permanentemente. As pessoas, de uma maneira geral, não mudam. Sim, mudam temporariamente, dizem que estão com pena ou estão arrependidas, mas ao fim de uns dias ou de umas semanas ou de uns meses voltam à mesma rotina habitual que seja pecaminosa. Voltam ao seu hábito. Porquê? Porque mudança permanente é rara. Basta você olhar, eu conheço pessoas, alguns jovens, que fizeram coisas terríveis. Fizeram coisas, por exemplo, com drogas. E depois acabaram de ir para a prisão. Ou acabaram de ir a um processo de digamos assim, de viver, de serem treinados a viver de uma maneira correta, sem drogas. E depois desse processo de provação e de mudança, foram ou voltaram à vida normal. E embora tenham dito a pessoas que agora estou limpo e que já não estou a tomar drogas, vi continuamente, caso após caso, que as pessoas começam a mentir, começam a roubar e, porquê? Para terem dinheiro para drogas e depois voltam às drogas e depois são de novo descobridas e de novo vão para a prisão com castigos ainda maiores. Porquê? Porque a mudança não foi permanente. A mudança permanente é rara, irmãos. Mas nós precisamos de ter uma mudança permanente na nossa vida. Precisamos de mudar de dentro para fora permanentemente. Vejam comigo, se faz favor, em Salmo 51. Salmo 51 foi escrito por David depois de ele ter cometido este grande pecado com a Batseba e com Urias. Salmo 51. E depois vê-se aqui em Salmo 51 que David diz, por exemplo, em versículo 2, lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu coração. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado, pequei contra ti somente. Por isso ele reconhece o que fez e está a pedir a Deus para o lavar. E depois diz assim,
e fiz o que é mal perante os teus olhos. Depois, um bocadinho adiante, diz, no versículo 6, eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazeis reconhecer a sabedoria. Purifica-me, no versículo 7. Purifica-me, está a pedir a Deus para ter esta mudança permanente. E ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. E depois no versículo 10 diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vemos aqui que David reconheceu, pediu a Deus e decidiu que queria viver de uma maneira nova, mas pediu a Deus para criar em ele um coração puro e renovar dentro dele um espírito inabalável. Porque ele reconhecia que só Deus é que pode fazer esta mudança em nós, pois mudarmos permanentemente é um milagre. É um milagre. Por isso precisamos, queridos irmãos, de reconhecer que precisamos de um coração puro. Precisamos de ser limpos dentro do coração, por dentro. Vejam também Jesus Cristo, ao fim digamos assim, da palestra que ele deu aos discípulos antes de morrer, na sua palestra, digamos assim, de despedida, vejamos as últimas palavras dele em João 16. João 16, versículo 33. Mesmo ao fim das últimas palavras, antes dele dar aquela oração final, antes de ser traído, isto é, depois da celebração da Páscoa, em João 16, 33, disse assim, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo disse, eu venci o mundo. Ele venceu. Queridos irmãos, esta mudança permanente que você e que nós precisamos, é uma de vencer permanentemente as dificuldades que temos neste mundo. Precisamos de vencer o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo. Precisamos de ter Cristo em nós para vencermos o mundo. Um bocadinho antes, nesse mesmo discurso, vejamos, por exemplo, a começar do versículo 20, de João 16, versículo 20. Em verdade, verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, mas vós ficareis tristes. Porquê? Porque Jesus Cristo ia morrer, ia se despedir deles, e não ia estar mais junto com eles de uma maneira física, digamos assim, e por isso o mundo se alegrará, e vós chorareis e vos lamentareis. Mas diz assim, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Porquê? Diz assim, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará durante a segunda vinda de Cristo como nunca previamente, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Quando Jesus Cristo vier uma segunda vez, não haverá mais perguntas, será tudo muito claro. Em verdade, verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em vosso nome. Porquê? Porquê?
Porque é que Jesus Cristo diz que se pedirmos alguma coisa ao Pai, o Pai nos dará, se nós pedirmos em nome de Jesus? Em resposta a isso, estará um bocadinho antes, no mesmo discurso, mas um bocadinho antes, em João 14, começando no versículo 14. Diz assim: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Obedecemos a Deus, vivemos uma vida limpa por fora. Mas isso é uma indicação do que está por dentro. E então diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Ele vos dará uma ajuda, que é o Espírito Santo de Deus, a fim de que esteja para sempre convosco, para que vocês tenham esta ajuda, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não recebe o Espírito da verdade, porque não vê, nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque Ele, isto é o Espírito de Deus, habita convosco. Jesus Cristo estava a dizer aos apóstolos que o Espírito de Deus estava habitando com os apóstolos nessa altura. Mas diz também: e estará em vós, e estará dentro de vós. Quando? Quando o receberem no dia de Pentecostes. Porque vocês sabem, Jesus Cristo foi para o céu, para estar ao lado do Pai, e enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, para os apóstolos terem o Espírito Santo, que é o poder, que é a ajuda, que é o poder que nos dá esta ajuda, poder milagroso, o poder do Pai, o poder de Jesus Cristo a viver em nós, para vivermos uma vida limpa por dentro. Vejam como isto aconteceu no dia de Pentecostes, que está em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, começando a ler no versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos concordamente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Isto era no templo. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E como vemos, também ouviam falar em outras línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Isto é, que tinham outras línguas, que falavam em outras línguas. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma. Isto é um milagre, não é só de falar, é ouvir. Porquê? Porque este milagre do poder do Espírito Santo de Deus, nesse período, nessa altura, usou esta capacidade de falar em várias línguas e as pessoas ouvirem na sua própria língua, para poder que o Evangelho do Reino de Deus, a boa nova do Reino de Deus, fosse espalhada através do mundo. Hoje em dia, o Espírito de Deus usa outras maneiras, conforme seja necessário durante o período em que vivemos. O Espírito de Deus tem o poder de nos ajudar a pregar a boa nova do Evangelho do Reino de Deus. E vejam, por exemplo, aqui no versículo 8, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. E eles estavam a perguntar: como é isto possível?
tanto judeus, vejam no versículo 11, como os prosélitos, cretenses e arábios, se fossem da área de Crete ou da Arábia, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, que eram milagres também no ouvir. Por isso entendiam esta capacidade do dom, era uma capacidade de poder entender o Evangelho de Cristo, a boa nova de Cristo e a boa nova do reino de Deus, que foi a boa nova que Jesus pregou. E então Pedro continuou a falar a eles e eles começaram a entender que tinham crucificado Jesus Cristo, que era Senhor e Cristo. Ouvindo ele estas coisas, diz aqui em Atos 2, versículo 37, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que vamos fazer, irmãos? O que é que nós fizemos? O que é que agora podemos fazer? Nós acabamos de matar o Senhor e o Cristo. E o que é que vamos fazer? E depois diz assim, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Isto é uma mudança completa por dentro, permanente. Um arrependimento completo. E cada um de vós, e depois seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, como lemos em outras secções, após a imposição das mãos. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para os que ainda estão longe, isto é, para que tanto quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. É uma promessa do dom do Espírito Santo, do poder de Deus, do poder, do amor, da mente sã de Deus. E por isso, esta promessa de ajuda foi feita, e por isso é que Jesus Cristo disse: vocês estão tristes, mas vão ficar alegres, porque vão receber uma ajuda que vos ajudará a fazer uma mudança que seja permanente. Nós não podemos fazer uma mudança permanente. Uma mudança permanente da nossa natureza humana para a natureza divina é um milagre que vem de Deus. Vejam comigo também em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, segundo capítulo. Aqui vê-se que Paulo referiu-se a isto. E da maneira que ele escreveu em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, disse assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo, aquele que venceu o mundo, vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho o poder de vencer o mundo também. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Como? Pelo Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Cristo e que é o Espírito do Pai. Cristo vive em nós. Por isso, nós somos justificados gratuitamente pelo sacrifício de Cristo, que é simbolizado pela Páscoa. Mas agora nós temos que fazer a nossa parte de tirar da nossa vida a impureza, a levedura, o pecado, permanentemente. Esta mudança tem que ser permanente para que possamos obedecer a Deus. Não é que obedecer a Deus nos justifique. Não nos justifica. Somos justificados de graça pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas agora que Jesus Cristo pagou de graça pelos nossos pecados, pagou o preço da nossa morte, pela sua própria morte, agora que estamos livres, como o exemplo que eu dei acerca daquele jovem que estava a tomar drogas
e depois foi livre, com a condição que não tomasse mais drogas, mas continuou a tomar drogas, por isso voltou a estar debaixo da pena da lei. Nós, queridos irmãos, somos justificados de graça por Jesus Cristo. Estamos livres agora. Mas isso não nos dá autorização de continuar a pecar. Não nos dá autorização, agora que fomos perdoados de graça, não nos dá autorização a continuar a pecar. Por isso é que Paulo diz aqui, no versículo 17 do mesmo capítulo, Gálatas 2, versículo 17, diz assim: mas se procurando ser justificados em Cristo, sim, nós somos justificados em Cristo, porque Cristo nos justificou de graça. Fomos nós mesmos também achados pecadores, sim, fomos justificados por Cristo, éramos pecadores, tínhamos cometido pecado, dar-se-á caso de ser Cristo ministério do pecado. Isto é, depois de sermos justificados de graça por Cristo, se vamos cometer outra vez mais pecados, não está certo. Porque então é Cristo um ministro do pecado? Claro que não. Depois de sermos justificados de graça por Cristo, não podemos continuar a pecar, porque Cristo não é ministro do pecado. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, isto é, se torna a pecar aquilo que destruí, que foi o pecado, através da justificação grátis de Cristo, a mim mesmo me constituo transgressor. Se eu vou fazer mais pecados depois de ter sido perdoado de graça por Cristo, então sou um transgressor. Não posso continuar assim. Por isso, o que Paulo está aqui a dizer é que a nossa mudança de dentro para fora tem que ser permanente. Temos que nos mudar permanentemente. E isso é possível porque Cristo vive em nós. Sim, porque Cristo venceu o mundo. E Cristo vivendo em nós vai nos ajudar a vencer o mundo. Vai nos ajudar a obedecer às leis espirituais de Deus. Mas como? Mas como isto é possível? Primeiro, temos que reconhecer que temos um problema. Vocês lembram-se como eu li há pouco em Salmo 51? Que David reconheceu que tinha pecado e por isso o primeiro passo, precisamos de reconhecer que temos um problema. Que temos que nos arrepender. Temos que admitir, temos que confessar. Por isso é que lemos aqui em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. A começar do versículo 5. Diz assim: ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele nenhuma treva. Deus é luz. E não há escuridão em Deus. Ora, se dizemos que temos comunhão com Deus e estamos a andar na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Se dizemos que estamos com Deus, que somos cristãos, que somos verdadeiros cristãos, e estamos a andar no pecado, na escuridão, então não estamos a ser sinceros a nós próprios. Não estamos a ser verdadeiros. Não praticamos a verdade, mas estamos a mentir. Versículo 7. Se porém andamos na luz, se porém nós estamos a andar e a obedecer a Deus, como Ele, como Cristo, está na luz, como Deus é luz, mantemos então comunhão uns com os outros, como irmãos verdadeiros cristãos. Porquê? Porque estamos
nesta comunhão porque vivemos, andamos na luz a obedecer às leis espirituais de Deus. E o sangue de Cristo, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todo o pecado. Por todo o pecado que tenhamos, o sangue de Jesus nos perdoa. Porquê? Porque há um verdadeiro arrependimento e estamos a querer continuamente a viver e a andar na luz. Por isso, então, continua no versículo 8. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, se não admitimos que temos problemas, se não admitimos que ainda temos algumas áreas que precisamos de mudar, se não admitimos, se não reconhecemos que temos que ser melhores pessoas. Isto é, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Estamos a enganar a nós próprios. E por isso precisamos de admitir, precisamos de confessar. Por isso, se estamos a enganar a nós próprios, a verdade não está em nós. A verdade não está em nós. Versículo 9. Mas se confessarmos, se admitirmos as nossas fraquezas, os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Jesus Cristo nos perdoa e nos purifica de toda a injustiça. Uma vez mais, se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus e Jesus Cristo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Queridos irmãos, o primeiro passo de como termos uma mudança permanente é reconhecer que não somos perfeitos. Reconhecer que temos pontos em que ainda estamos a falhar e que precisamos ser melhores pessoas. E depois, respondendo à pergunta como é que o que precisamos de fazer para ter uma mudança permanente, é que precisamos de pedir ajuda de Deus pelo seu Espírito em nós. Vimos como lemos em Salmo 51, quando David reconheceu o seu pecado e depois pediu a Deus para criar em ele, para o limpar, para criar em ele um coração novo e limpo e puro. Queridos irmãos, precisamos de pedir a ajuda de Deus pelo Espírito Santo para criar em nós essa atitude correta. No coração, por dentro. Precisamos de mudar de dentro para fora. E precisa começar dentro, no nosso coração. Leiam comigo, se faz favor, em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, vamos ler, começar o versículo 9. Lucas 11, versículo 9. Jesus Cristo nos está a encorajar aqui e diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Coisa simples. Peçam e Deus vos dará. Peçam e Deus vos dará. É a mesma coisa que lemos há pouco em João 14 e em João 16, em que diz: qualquer coisa que vocês peçam em meu nome, o Pai vos dará. Mas lembram-se que em João 14 lemos também que precisamos de guardar os mandamentos dele.
as leis espirituais de Deus. Mas diz assim, pede e dar-vos-á, buscai e achareis. Vocês estão à busca da verdade? Ou busquem e peçam e orem e jejuem e meditem. Façam essas coisas básicas. Orando, estudando, meditando, jejuando, pedindo ajuda. Busquem a verdade e a achareis. Batei e ouvir-se-á. Batam à porta e ouvir-se-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Você pede ao seu paizinho, olha, dê-me um pão. Qual pai que vai dar a você uma pedra em vez de pão? Quando pedimos ao nosso Pai Celestial e sermos obedientes a Ele, estamos a fazer o que é agradável a Ele, Ele nos dará o que pedimos. Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra. Se você foi ao seu pai pedir, olha, quero comer um peixe, dê-me um peixe, faz favor. Ele não vai dar uma cobra. Ou se pedir, olha, quero um ovo, vai-lhe dar um escorpião? Ridículo. Ora, se vocês que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, se vocês sabem dar coisas boas aos vossos meninos e às meninas, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Por isso é que diz, aqui no Pai Nosso, digamos assim, a começar a ler do versículo 2 do mesmo capítulo, quando orar dizeis, Pai, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Quando pedimos ao nosso Pai Celestial este pão diário, que é o pão da vida, através do Espírito Santo de Deus. Por isso é que diz no versículo 13, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O Pai, o nosso Pai Celestial, nos dá o Espírito Santo, o pão da vida, a força, o poder, a mente sã, o amor, quando nós o pedimos. Mas precisamos de pedir. Precisamos de pedir diariamente. Seja o que for, nós precisamos de pedir. Vejam, por exemplo, Tiago. Dá um exemplo que nós pedimos. Pedimos a Deus a mente dele, que é uma mente de sabedoria. E vejam como ele nos dá essa mente de sabedoria. Em Tiago 1, versículo 5. Se alguém, porém, algum de vós necessita de sabedoria, uma mente sabedora, que é a mente de Deus, que é parte do Espírito Santo de Deus. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Pede e ser-te-á dada. Busca e encontrarás. Bate e receberás. A porta se abrirá. Por isso diz, pede a Deus. Pede sabedoria. E Ele então vos dará liberalmente. Peça também com fé, em nada duvidando,
Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não se ponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Queridos irmãos, precisamos de pedir. Como é que nos mudamos de dentro para fora? Como é que nos mudamos de coração? Primeiro, reconhecemos que precisamos de mudar. E segundo, pedimos ao Pai para nos ajudar. Pedimos. Vejam com Tiago, no capítulo 4, diz um pouco mais acerca deste ato de pedir. Tiago 4, versículo 1, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ele está a escrever esta carta à igreja. Isto é, guerras e contendas entre irmãos da igreja. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Natureza humana. Não é natureza divina. Cobiçais e nada tens, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedes. Nada tendes, porque não pedes. Precisamos de pedir. E pedes e não recebem, porque pedes mal. Porquê? Para esbanjares nos teus próprios prazeres. Queres para satisfazer simplesmente a tua carne, em vez de queres para poderes ajudar aos outros. Infiéis, versículo 4, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supões que em vão afirma a Escritura: o Espírito que em vós habita tem ciúmes. O Espírito que em vós habita tem ciúmes, como diz na Almeida Revista e Corrigida e na Almeida Corrigida e Fiel. Isto é, o espírito do homem, o nosso espírito humano. Não é o espírito de Deus, o nosso espírito humano, a nossa natureza humana, que está em nós, é ciumenta, quer coisas para os nossos prazeres. E depois continua, antes ele dá a maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Vocês têm problemas? Precisamos nos sujeitar a Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, dá ajuda aos humildes. Por isso precisamos de pedir, mas de uma maneira humilde, de uma maneira não para satisfazer os nossos prazeres, mas para servir outros. E Ele nos ajudará. Precisamos de pedir da maneira correta. Continuando então no versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, isto é, por fora, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Começa pelo coração, por dentro, e depois as mãos por fora ficam puras. Mudem de dentro para fora. Comecem com o coração. Limpai o coração primeiro. E depois as mãos ficarão puras. Por isso, como é que mudamos de dentro para fora? Precisamos do Espírito Santo de Deus. Precisamos, por isso, reconhecer que temos um problema. E depois devemos de pedir a Deus a ajuda para Ele, através do seu Espírito, nos dar
ou nos pôr Cristo em nós, para nos dar esta força, este poder, para nós podermos vencer, para que a nossa mudança seja permanente. E depois, talvez isso fosse inicialmente, mas depois precisamos de fazer a decisão de fazer o que é certo, precisamos de fazer um compromisso, como fizemos isso ao batismo, fizemos um compromisso de arrependimento, precisamos de manter este compromisso, como fizemos durante a Páscoa, que renovamos esse compromisso, que é esta nova aliança, que é o compromisso que fizemos. Precisamos de fazer essa decisão de fazer o que é certo. Queridos irmãos, isto não é nada novo. Isto vem desde o dia do Adão e da Eva. O Adão e a Eva tinham que fazer uma escolha, tinham que fazer uma decisão entre duas árvores. A árvore da vida ou a árvore da morte. Isto é, do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, isto é reconhecer que Deus tem o conhecimento do que é bom e do que é mau e de ouvir a Deus e por isso fazer o que Deus nos diz de acordo com as leis espirituais dele, porque ele nos diz o que é bom e o que é mau e por isso obedecer às leis de Deus em fé, em confiança, isto é, escolher a árvore da vida. Ou por outro lado, escolher a árvore da morte. Isto é, decidirmos por nós próprios o que é bom e o que é mau. Como se as pessoas dizem, bem, o que eu acho é, olha, a maneira que eu penso é. Queridos irmãos, não é da maneira que eu penso, não é do meu jeito, não é da minha maneira de ver. É a maneira de Deus ver. Porque a maneira de eu ver é uma mistura de bem e do mal. É de aceitar um bocadinho do mal com o bem. É de dar assim uma falta de compromisso. É ceder à verdade. E, queridos irmãos, não podemos ceder, não podemos misturar, não podemos ter sincretismo do bem com o mal. Porque geralmente, de maneira geral, esse é o meu jeito, essa é a nossa maneira de ver, ou a minha maneira de ver é esta. Queridos irmãos, não é a minha maneira de ver. Precisamos de escolher não a minha maneira de ver, mas precisamos escolher a maneira de Deus ver. Escolher entre duas árvores. Por isso é que mais adiante, em Deuteronômio 30, Deus disse aos israelitas, vejam comigo se faz favor, em Deuteronômio 30, começar a ler do versículo 17. Deuteronômio 30, começar do versículo 17. Porém, se o teu coração se desviar, queridos irmãos, começa por dentro no coração. Se o teu coração se desviar, seja só um bocadinho, mas aceita um bocadinho de mal com o bem. Faz as coisas do teu próprio conhecimento, da tua maneira de ver. Porque está a desviar da maneira de ver de Deus. Porém, versículo 17 de Deuteronômio 30. Se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo termo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuires. Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida ou a morte, a árvore da vida ou a árvore da morte, a benção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para o teu bem, para que vivas, para que estejas felizes, tu e os teus filhos e as tuas filhas e a tua descendência.
Escolhe a vida. Queridos irmãos, é o que nós precisamos de fazer. Precisamos primeiro reconhecer que temos um problema. Segundo, precisamos de pedir a ajuda de Deus. E em terceiro lugar, precisamos de fazer uma decisão, fazer um compromisso de que vamos escolher o caminho certo, o caminho de Deus, a árvore da vida. Vejam em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 4. Falando aqui acerca das mulheres, mas o princípio aplicável para homens e para mulheres. Falando aqui das mulheres, diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Isto é igualmente, e porque está a falar de submissão, que os maridos também precisam de submissão, como se vê no capítulo anterior, mas aqui está a dizer: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próximo marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, sendo ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Não é as aparências externas que é importante, é o coração que é importante. Assim, versículo 4, seja, porém, o homem interior do coração. Queridos irmãos, precisamos de mudar de dentro para fora. O homem interior do coração. Isto é aplicável a homens e mulheres. Precisamos, primeiro, de ter uma atitude correta por dentro no nosso coração. Isto é que é importante. Unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, com esta humildade, que é de grande valor diante de Deus. Porque Deus rejeita aqueles que são soberbos. Deus quer que sejamos submissos um ao outro, mansos, tranquilos. E vejam também em Atos, capítulo 24. Atos 24, está aqui Paulo, quando estava a falar, ou estava a defender perante Félix, diz assim, vejam simplesmente aqui este versículo 16. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo está a dizer, ele esforça-se para ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Ele se esforça para mudar por dentro primeiro, de dentro para fora. E, queridos irmãos, isto é que é a nova aliança. A nova aliança, leiam comigo se faz favor em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Diz assim, porque esta aliança, a nova aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as inscreverei. Isto é por dentro, começa por dentro, é de dentro para fora. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Queridos irmãos, esta foi a aliança que fizemos ao batismo. Este foi o compromisso que fizemos ao batismo. Esta foi a escolha, a decisão que fizemos ao batismo. Foi a promessa que fizemos ao batismo, que foi renovada durante a Páscoa. Agora, precisamos ter a certeza, quando estamos a caminho dos dias de Pentecostes, a celebração de recebermos o Espírito Santo que a ajuda, precisamos de ter a certeza que a nossa mudança é permanente. E precisamos primeiro reconhecer que temos um problema, admitir, confessar.
porque se não confessamos, não estamos na luz. Segundo, precisamos de pedir a ajuda de Deus, a pedir a ajuda do Espírito Santo. Seja pelo que for que nós tenhamos uma fraqueza, precisamos ser específicos e orar, estudar, meditar e jejuar e pedir a ajuda de Deus para vencermos esse problema. E precisamos de fazer uma decisão, um compromisso de que vamos continuar a escolher o caminho da vida, a árvore da vida e não a árvore da morte. Queridos irmãos, estamos a mudar permanentemente? Estamos a reconhecer o nosso problema, a pedir a Deus a ajuda através do Espírito Santo e estamos a fazer uma decisão e um compromisso permanente? Queridos irmãos, o que está fora demonstra o que está por dentro. Precisamos, digamos assim, de engomar a nossa roupa espiritual de dentro para fora. Precisamos de mudar de dentro para fora.